Tudo bem com todos? Eu me chamo Darlene Seabra e o meu sinal na comunidade surda é este. Foco. E hoje eu vou estar aqui apresentando para vocês esta temática: a escola bilíngue entre a proposta metodológica e a experiência de aprendizagem de pessoas surdas. Como que a criança surda aprende dentro da escola bilíngue? Calma lá, só um momento. Vocês têm esclarecido o que é bilinguismo, escola bilíngue? Só um momento. Quem não entender pode me perguntar, ok? Fiquem livres para fazer perguntas. Então, vocês já sabem da existência da Lei 10.436, do dia 26 de abril de 2002. Então, antes dessa lei existir, o surdo passava por um certo tipo de sofrimento. Ele tinha que oralizar, na maioria das vezes. Então, por conta da luta, engajamento da família e profissionais da área da educação, surgiu essa lei. Então, hoje, através dessa lei, é um direito da pessoa surda se expressar através da língua brasileira de sinais. Então, o surdo ele tem essa língua brasileira de sinais. É através dela que o surdo utiliza para se comunicar. Então, é uma língua própria. Ela possui expressão facial, corporal, tem toda uma série de questões dentro envolvendo ela. Então, através dessa língua que o surdo utiliza para se comunicar. E a partir dessa lei, ela foi muito valorizada em todo o país. Ganhou muita visibilidade através da lei 10.436. Teve muito valor mesmo a partir da lei. Então, o decreto 5.626, do dia 22 de dezembro de 2005, ela também tem a sua importância. Ela possui seus artigos. Tem diversos artigos. Então, eu escolhi 2 hoje aqui, que eu achei importante para mostrar para vocês. Então, o artigo 4 e o 5. O artigo 4 é da área de ensino. Fala sobre alunos que estão na universidade dentro do curso de Letras Libras. E o que é o curso de Letras Libras? É o estudo do ensino superior. Essa formação de pessoas dentro do ensino superior que vão ensinar Libras dentro da escola. Já o artigo 5º, ele fala da área do estudo pedagógico, que é em relação à escola bilíngue, para essa formação específica para a criança dentro da escola bilíngue, ensino de Libras. Então, essas duas são dentro da área da educação. Essas duas propostas de artigo, ela fala especificamente sobre formação. Então, não é só saber Libras. Então, é saber ensinar. O decreto explica essa questão. Esses 2 artigos, 4º e 5º, é muito importante para dentro da área da formação. Para a pessoa ter essa capacidade de estar ensinando dentro da escola bilíngue. Ensinando em Libras, ok? Então, bilinguismo, está explicando um pouco mais para vocês, para ficar mais esclarecido. O que significado de L1, né? Então, bilinguismo, L1 e L2. O que essas 3 coisas querem dizer? Então, L1, o surdo, pessoa surda, nasceu e aprendeu qual língua? Qual língua ela aprendeu após ela nascer? Então, o surdo nasce e a primeira língua dele tem que ser Libras. Essa é a primeira língua dele. Então, depois que ele aprender línguas super bem, ficar fluente, ele vai aprender a L2, que é a segunda língua, que no caso da pessoa surda é o português. Então, sim, o surdo precisa aprender português para se comunicar nos locais, no trabalho, com a família.
tá? Então ele precisa aprender esse português escrito. Então, vocês que são ouvintes, quando vocês nascem, vocês ouvem, aprendem a L1 de vocês, que é o português oralizado. Vocês aprendem a falar. Depois que vocês aprenderam a falar legal, vocês começam a frequentar a escola e aprendem uma L2, que pode ser inglês, pode ser espanhol, qualquer outra que pode ser escolhida por vocês, ou até mesmo Libras. Então, a mesma coisa acontece com o surdo. Aprende a L1, que é Libras. Depois aprende a sua L2, que tem que ser o português. Esclarecido? Então, sobre a metodologia do ensino da Libras para os surdos bilíngues, tem dentro da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Certo? Então, essa lei é bem recente, ela é de 2015, tem pouco tempo que está aí. Então, esta lei, ela também garante o direito do surdo de ter o aprendizado através da língua brasileira de sinais. E garante também a comunicação. Então, a escola inclusiva, ela precisa ter essa vivência em Libras, assim como a escola bilíngue também. Então, essas duas leis, elas também garantem a comunicação e o ensino de Libras. Então, é um direito das pessoas com surdez. Então, essa lei também é importante. A autora Strobel, ela é autora surda, o sinal dela é este. Ela explica o quê? A diferença entre uma pessoa surda e uma pessoa ouvinte. Então, vocês ouvintes, vocês utilizam muito o canal do áudio. Então, vocês percebem muita coisa através da audição. Já o surdo não possui tanta essa capacidade. Então, já o surdo, ele utiliza bastante o canal visual para estar percebendo as coisas. Então, através do canal visual, ele utiliza para aprender, ver as palavras, fazer leitura. Percebe o mundo através do seu canal visual. Já não utiliza muito a audição. Então, é muito importante para as pessoas surdas explorar o canal visual. Então, isso que a autora explica sobre a diferença entre o ouvinte e o surdo no aprendizado. A relevância da escola bilíngue. Então, a escola bilíngue, como que funciona? A escola bilíngue, por exemplo, tem o professor surdo, tem o professor ouvinte, tem o diretor, tem coordenador, tem todas essas profissões de secretaria. Mas qual a diferença? É que todos eles sabem Libras. Então tem que respeitar essa questão da língua. Dentro da escola bilíngue, todos sabem Libras para se comunicar. Então assim o aluno percebe essa comunicação. Ele vai percebendo e vai se inspirando. Não é também uma questão de fluência, mas é igual a questão do português. Por exemplo, primeiro se aprende Libras. Depois que tem uma certa fluência, se encaminha para o aprendizado do português escrito. E assim o aluno vai se desenvolvendo. Então é importante essa questão, como diz os autores Moura, Lorde e Harrison. Então os três autores mencionam a importância dessa questão do professor ser surdo para o aluno que também é surdo. Então o aluno vê essa percepção, vê essa fluência no professor. O professor surdo, ele tem essa identidade, ele está inserido dentro dessa cultura. Tem essa fluência em Libras para servir de modelo para o aluno. Então o aluno faz essa percepção, passa a ter o interesse. Mas vocês devem se perguntar, mas só professor surdo? Então, precisamos deixar esclarecido essa questão, que a pessoa ouvinte que sabe Libras, sim, ok, mas é uma questão de inspiração o aluno ter um professor surdo. Porque é uma questão de ter a língua igual, é questão de ser um modelo para ele. Igual vocês que são ouvintes, vocês estudaram, o professor de vocês falavam e vocês absorviam dessa forma.
através da fala, porque é uma língua igual. Então, por essa questão, o surdo precisa também ter esse professor surdo, pela questão da língua. Esclarecido? O ensino dentro da pedagogia bilíngue. Então, temos esses tópicos aqui. Um deles fala sobre a postura do professor e do aluno. O outro fala sobre metodologia, como que será ensinado. Os recursos que serão utilizados para esse ensino. E como praticar esse aprendizado com os alunos. Então, vamos ver aqui um por um. A postura pode estar influenciando dentro do conhecimento prévio do aluno. Como, por exemplo, o aluno surdo ele está ali visualizando o professor ensinando, seja surdo, seja ouvinte. Então ele está ali conhecendo o professor, está servindo como modelo para ele. Porque as pessoas têm características diferentes. Da mesma forma, o professor precisa conhecer o seu aluno. Porque dentro dos alunos surdos, eles possuem sua identidade diferente, né? Vocês já leram, já viram sobre isso. A questão da identidade do aluno surdo. Então, se o professor percebeu, esse aluno surdo não está aprendendo nada, e esse também é surdo e está desenvolvendo dentro da mesma aula, então precisa ficar esclarecido isso, o professor, essa questão da identidade. Por exemplo, esse aluno que está se desenvolvendo, ele dentro de casa superou melhor porque ele tem pai e mãe surdos. Já esse aqui, o pai e a mãe são ouvintes, então não se comunicam com ele em Libras. Então está faltando mais Libras para esse aluno, para ele se desenvolver melhor. Esse outro aluno surdo que tem pai e mãe, que é ouvinte, eles precisam se comunicar em Libras com o filho, mesmo que seja aos poucos, a procura do aprendizado através de curso. Então é importante o professor também perceber essa questão do aluno, que se desenvolve através da sua identidade. Como que a metodologia pode estar sendo feita? É muito importante dentro da metodologia o professor surdo e o professor ouvinte estarem juntos, fazendo essa troca. Então o professor ouvinte está com dúvida em qual metodologia é melhor para utilizar no ensino, e o professor surdo vai lá e dá essa dica para ele. Da mesma forma, o professor surdo pode tirar essa dúvida com o professor ouvinte em relação à questão do português, e o professor ouvinte vai fazendo essa troca com o professor surdo para que ambos tenham uma metodologia melhorada, para que possa ser desenvolvido através dessa troca de metodologia entre todos. É muito importante essa questão. Não pode ter essa questão pessoal, a metodologia é minha, vou usar só eu, não. Precisa ter esse desenvolvimento, ter essa troca dentro da escola bilíngue. É importante. Então, a questão da L1, que já foi explicado para vocês, a importância da L1, como fazer o professor precisa estar ensinando os alunos com materiais e esses recursos. Como, por exemplo, esse celular. Esse celular ele possui jogos, possui brincadeira. Vai perguntar para o aluno como é o nome disso, para que serve. O aluno vai estar dizendo, serve para se comunicar, trocar mensagem. É só para conversar através de sinais? Não. Então o que é isso? Ele manda mensagem. Ele também faz gravação de vídeo, conversa em vídeo. Pode se fazer compras. Então o aluno tem essa oportunidade de estar explicando o que é o material também. Como por exemplo aqui da imagem. Tá brincando com um pato. O que é isso? Isso é um pato. Qual a cor do pato? Como o pato anda? Para onde ele vai? Onde ele vive? Então o aluno e o professor juntos para estarem explicando e desenvolvendo essa questão. Para ter a capacidade de depois de desenvolver a L2 e também a escrita. Esclarecido? Sobre a metodologia do ensino de Libras como L1, é importante o aluno se sentir livre para poder manusear os objetos. O professor está explicando através de brincadeira, ter essa troca com os colegas, ter essa comunicação, assim como está sendo mostrado na imagem. E também o professor precisa utilizar de imagens. Colocar na parede as imagens, no quadro, para onde os alunos possam estar visualizando de uma forma melhor. Porque se não for dessa forma, os alunos não vão compreender. Então precisa ter essas fotos ampliadas, essas imagens, onde o professor possa estar explicando e mostrando para o aluno. E assim o aluno vai se sentindo mais incentivado e assim esclarecer o conteúdo ensinado.
Também outra atividade muito interessante são as com recursos visuais. Então, os alunos têm essa capacidade de estar utilizando papel, estar fazendo recorte, pinturas. O aluno também precisa estar livre para manusear também as atividades que estão sendo feitas, fabricadas pelos próprios alunos. Na questão prática, é muito importante se utilizar das tecnologias, utilizar de computadores, onde o aluno pode estar manuseando, pode estar visualizando o jogo da memória, onde ele está vendo a imagem dos animais, está fazendo a ligação de onde estão colocados, ou fazer filmagem das peças teatrais. Dessa forma vai tendo a prática, porque dentro da escola bilíngue é importante ter esse trabalho, ter sempre esse incentivo vindo do professor, seja ouvinte ou surdo. Então, o aluno precisa se sentir incentivado. As técnicas de ensino são 3, são muito importantes. Tem a manipuladas, comunicativas e dryless. Então, a primeira seria o que? O professor está instigando os alunos. Por exemplo, o professor explicou para o aluno sobre a história dos 3 porquinhos, enfim. Então, no fim, o professor vai verificar, perguntando dos alunos: vocês lembram do lobo mau? Ele é legal. Os alunos vão responder: não, ele não é legal. Por que ele não é legal? Então, dessa forma, os alunos vão respondendo que ele é mau, que ele queria comer os porquinhos. Então, o professor vai instigando os alunos, manipulando para que eles possam responder. A comunicativas, o aluno surdo quer falar, então ele precisa estar se comunicando. Ele precisa estar se expressando. Ele tem que ter essa liberdade, isso é muito importante. Na terceira, o professor precisa perceber essa questão nos alunos. Então, tem que ter paciência, estar esclarecendo, estar explicando e sempre perguntando e repetindo. Então, já foi visto sobre a questão da identidade surda dos alunos. Então, o professor tem que estar sempre incentivando e verificando essa questão do ensino em igualdade. Sobre os materiais pedagógicos para surdos. Como metodologia, como os métodos, como apresentar. Então, alfabeto manual. Igual aqui do lado, só que é escrita em língua de sinais. Então, o surdo tem a sua escrita própria também, assim como as pessoas que são ouvinte, falam, utilizam português e a escrita português, e o surdo também tem a sua escrita, que é single write, ou escrita de sinais. Ok, esclarecido? Então, nessa questão tem que se utilizar foto, tem que se utilizar dentro da escola bilíngue essas escritas. Também utilizar de todos os animais ou de regiões. Tá utilizando essas imagens, tendo a escrita de sinais embaixo. Então, o aluno sempre vai estar vendo o sinal, vai estar vendo a escrita de sinais e a imagem, igual no português. Então, lembrando que primeiro se aprende Libras e depois ele vai aprender a escrita português. Sobre a história dos 3 porquinhos que eu falei para vocês, essa questão dos métodos adaptados em português e em Libras, tem poucas. Então essa é uma dessas aqui que eu já falei para vocês, que é onde a gente precisa estar cobrando para surgir mais esses métodos, esse tipo de materiais. Tem pouco, então a gente precisa produzir também, seja de forma manual, esses materiais. Então olha aqui, essa história, ela tem imagem, as imagens em Libras. Então aqui vocês não vão conseguir ver bem, mas os slides que eu já mandei para vocês, vocês podem estar acompanhando. Ó, aqui tem português, tem imagem, tem Libras, escrita de sinais. Então tem esses 3 dentro desse mesmo livro. Então aqui é um pouco das imagens das histórias que vocês vão estar visualizando no slide.
Então é importante também o professor contar para os surdos sobre a história dos surdos, história antepassadas. Explicar para eles que os surdos já sofreram bastante, que eles eram cobrados oralização, eles sofriam castigo, eram mortos pelo simples fato de serem surdos. Então toda essa história é importante, o professor está ensinando para as crianças surdas, para esclarecer para eles a história de seus antepassados. Isso é importante. Também pode estar se utilizando de DVD, que é onde contam fábulas, lendas. Tem diversos DVD hoje com já adaptado em Libras, a história sendo contada em Libras para as crianças estarem entendendo, esclarecendo. Como fazer as atividades? Pode ser utilizado a atividade com o tema de adjetivos. Então o professor vai estar mostrando para os alunos características pessoais das pessoas. A questão do cabelo mais encaracolado, cabelo mais cheio ou cabelo amarelo. Então, a questão da característica pessoal que cada um tem, cada indivíduo possui, tem suas diferenças. Cabelo cheio. Então, está apresentando para os alunos esses sinais, para que os alunos possam estar aprendendo de característica, cor de cabelo e essa diversidade. As cores. Ensinar as cores. Cor do cabelo, cor da roupa, cor de materiais, tudo que a gente tem em volta tem cor. Sobre os animais, então vocês precisam ensinar para os alunos sobre os animais, a forma que ele anda. O animal anda assim, então tem que lembrar que tem que se utilizar o classificador, fazer o sinal do andar do animal conforme a pata dos animais. Então é diferente. Por exemplo, a galinha andou. Andou? Não, esse sinal a gente usa para quando uma pessoa anda. A galinha anda dessa forma, a pata da galinha é dessa forma. Então é importante estar ensinando também essa questão dos classificadores. Porque esses dois sinais são para quando pessoa anda. Quando é animal é diferente, conforme o animal anda. Então, para os objetos, diversas coisas, o formato principalmente, a criança precisa estar sabendo fazer, se é listrado, se é quadriculado, se é de bolinha, se é mais largo ou fino, se é mole. Singular ou plural. O exemplo que temos aqui é árvore, por exemplo, uma árvore, esse é o sinal. Se são árvores no plural, então o sinal vai ser outro, vai ser dessa forma. São várias árvores. Então, uma árvore, ok, uma árvore. Então, o professor precisa praticar isso com a criança. Ensinar para a criança, olha, uma árvore. Duas árvores, assim? Não, estou errado. Plural já se faz sinal a mais das árvores, entenderam? Então, a mesma coisa para casas, para carros. A autora Gessé aponta que é muito importante o quê? Nós, professores, precisamos utilizar dos recursos materiais, visuais para estar ensinando essas crianças surdas. Porque isso é uma questão de valorizar a língua. Então, se não tem material, então nós, professores, precisamos fabricar o nosso próprio material. Tá recortando, pintando, colando, seja como for, mas precisa apresentar para o aluno, seja um slide, um cartaz, seja um DVD filmado próprio meu. Então, o aluno precisa ter esse material para aprender e ter um melhor desenvolvimento, certo? Tem também as questões dos que é a nossa referência. Gostaria apenas de agradecer a vocês por terem assistido o vídeo aqui até o final. E qualquer dúvida vocês podem estar me enviando, ok? Fiquem livres para perguntar. Obrigado, tchau.